Bom dia, estamos em mais um Café com Mulher. Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. E temos companhia nesse dia de hoje. Deixa eu encaminhar essa live para as minhas preciosas e eu já volto aqui. Pera lá. Voltei. E voltei sem companhia. Gustavo veio aqui pegar o Miguel pra gente poder concentrar nessa mensagem de hoje. Para você que chegou, para você que já está chegando por aqui, quero te desejar bom dia. Vamos ver aqui quem foi que já entrou por aqui. Jordane, a Nádia, a Lia. Hoje vamos falar toda segunda-feira, só para contextualizar para quem está chegando, toda segunda-feira, às 8 da manhã, estamos aqui para falar, para ter um momento de comunhão e para falar de alguma mulher da Bíblia. A gente sempre está aqui às 8 da manhã na segunda-feira para falar de alguma mulher da Bíblia. E eu já venho fazendo ministrando essas pequenas pílulas há algum tempo. Eu fiz alguns estudos aprofundados de algumas mulheres da Bíblia, que se tornou um manual matrimonial. Porque eu trago o estudo da mulher da Bíblia e coloco aquela lição inserida na sua vida, nos dias de hoje, em como você aprende com aquela história e coloca na prática de fato o que aquela lição tem para te ensinar. Então, eu tenho estudos bem mais aprofundados de mulheres da Bíblia que estão no manual matrimonial, que estão disponíveis para as preciosas da comunidade Lapidando Mulheres. Esse manual está disponível em vídeo e em áudio para você ouvir ou assistir aonde você preferir. E aqui, toda segunda-feira, eu trago uma pequena pílula. Eu não faço um estudo aprofundado, eu trago apenas uma lição de alguma mulher da Bíblia para você se localizar e aumentar o seu repertório, tanto da Bíblia quanto fortalecimento da sua fé. Porque com certeza você sempre vai ser edificada com alguma mensagem para você usar na sua vida, na prática, no dia a dia, na rotina. Como que aquela mensagem vai te beneficiar diretamente, como ela vai te edificar. Por exemplo, hoje vamos falar da mulher de Potifar. E ela a passagem dela tá em Gênesis 39. É um relato muito curto. E o que a gente sempre ouve falar, né? Da mulher que tentou fazer o José pecar, né? A mulher que tentou José e ele permaneceu perseverante. José tinha sido comprado pelo Potifar e na Bíblia fala que o Senhor Deus estava com José e tudo que ele fazia prosperava. Então Potifar, observando isso, colocou José num cargo de confiança para cuidar de todo o palácio, de tudo ali, dos servos, de tudo, da rotina, ele estava assim, abaixo de Potifar estava José, para tudo. Então José realmente era alguém especial, era um homem de unção, era um homem de Deus. E a história começa com ali, ó, no versículo 5. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar egípcio e também tudo o que tinha em casa e no campo. Tudo que José tocava prosperava. E por ele ter recebido esse cargo de confiança, ele prosperou o lar daquele senhor que comprou ele como escravo. Ele foi comprado como escravo, mas ele não era tratado como escravo já naquele momento. Ele tinha um cargo de confiança e ele prosperou aquele lar egípcio. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. A única preocupação era ele comer. José, olha só, José era um belo tipo de homem e simpático. Imagina. Era um bom partido. José era um bom partido ou não era? José era um belo tipo de homem e simpático. Aí começa a confusão. Algum tempo depois, a mulher de seu dono começou a cobiçar José. E um dia disse:
Venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: Olha que resposta poderosa que José deu. Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa, eu mando tanto quanto ele. Olha a segurança de José. Ele é um cara confiável, confiante. Nesta casa, eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois a senhora é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Vamos trazer 2 pontos aqui. Aqui José, ele era muito centrado na questão do adultério. Ele já entendia, ele já estava íntimo com Deus e ele sabia que tudo que ele fazia era visto por Deus. Então não era só sobre ele trair a confiança do seu senhor, do seu senhor ali que tinha ele como posse, de Potifar no caso. Era sobre ele trair a confiança de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Não tem como você fugir da presença de Deus. Não tem como você errar e só porque você não vai ser descoberto por outras pessoas que isso não tem problema. Estamos agora num desafio de 21 dias lendo o Salmo 131 e 139, Salmo 139. E ali no Salmo 139 fala: o Senhor sabe todos os meus pensamentos, o Senhor sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu falar, antes mesmo da palavra vir à minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. O Senhor me cerca a todo momento. Para onde eu irei? Para onde eu poderia fugir da sua presença se o Senhor vai estar nas profundezas do mar, do outro lado do ocidente? Para onde eu fugir? Nem no escuro eu posso me esconder, porque para o Senhor não tem distinção de claro ou escuro. Para o Senhor tudo é claro. Ou seja, José tinha essa consciência de que não era sobre ele não ser pego pelo Potifar. Era sobre ele não pecar contra Deus. E aí eu te pergunto, quando você tá num lugar que ninguém tá te vendo e você tem a oportunidade de errar, porque esse erro pode te trazer algum benefício ou algum prazer, como você se comporta? Como você se comporta quando ninguém tá vendo, quando não tem perigo de saberem o que você fez? Como tá o seu coração mediante as propostas indecentes que o mundo te traz, as oportunidades perversas de pecado que você tem todos os dias, mesmo que ninguém descubra? O corrupto, ele só é corrupto enquanto ninguém descobre. Isso é o que deveria ser, né? O corrupto é o quê? Alguém que ele se corrompeu. O que é uma pessoa corrupta? É alguém que se corrompeu. E como que nós somos corruptos no nosso dia a dia? Furando a fila? Dando um jeitinho? O corrupto político só tem a atenção por aquilo que ele está fazendo porque ele teve a oportunidade de estar lá. Mas e a pessoa que fura a fila? Que dá um jeitinho? Que falsifica documento? Que faz uma assinatura que não deveria fazer? Se essa pessoa ascender na vida, se ela tiver grandes cargos, ela vai fazer do mesmo jeito. Vai fazer pior. Então hoje, quando você pensa nas oportunidades que você tem de fazer coisas erradas, e eu falo isso com muita propriedade de quem já errou muito quando ninguém estava vendo. Mas muito. Eu sou muito pior do que vocês imaginam. Mas muito. Por quê? Porque eu estava tão desconectada do Espírito Santo e de Deus, estava tão afastada da presença de Deus, não era Deus que estava afastado de mim, era eu que estava afastada da presença dele. Que então, se ninguém fosse descobrir, estava tudo bem. Eu ia lá e fazia. Se ninguém descobrisse, porque a traição de um marido ou de uma mulher, ela geralmente ganha grandes proporções depois que ela é descoberta. Mas e outras coisas? E aquele dinheirinho que você gasta, aquela compra que você faz escondida,
mas que você sabe que você não devia estar fazendo escondido. Você sabe que se o seu marido soubesse daquela compra, ele brigaria. Mas você faz achando que ele não vai descobrir. Eu já fiz caixa 2. Eu já fiz caixa 2 no meu casamento. Antes da gente separar, eu falava pro meu marido que o valor total tinha dado tanto e sempre dava um tanto a menos, porque eu pegava uma parte e guardava, porque eu precisava fazer meu caixa 2, eu precisava me organizar caso alguma coisa acontecesse. Eu tava ali com o plano B. Então, essa é a primeira chave que eu quero trazer para você. O que você faz quando ninguém tá vendo? Ainda é algo que é aprovado por Deus? Ainda é pensando no próprio Deus? Que Deus está ali do seu lado, na sua presença? Porque você vai ser incomodada se você estiver fazendo alguma coisa de errada. E esse incômodo, ele vai agir na proporção da sua conexão espiritual, do seu fortalecimento espiritual, da sua maturidade espiritual. Se você faz coisas erradas, uma coisinha erradinha aqui, outra coisinha erradinha ali, sem grandes incômodos internos, é porque existe uma desconexão com o Espírito Santo, com a palavra, com o alimento, com Bíblia. Tá bom? E aí eu penso também numa outra chave. Acredito que a mulher de Potifar era uma mulher ociosa, sabe? Eu acho que ela era uma mulher ociosa, é o que eu acho. Por quê? Porque aqui fala o seguinte: todos os dias ela insistia, no versículo 10 está falando o seguinte: todos os dias ela insistia para que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Para mim, isso aqui me faz pensar que essa mulher era uma mulher desocupada. E cabeça vazia é o quê? Ditado popular, todo mundo conhece, é a oficina do diabo. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Por que eu falo tanto que a mulher precisa sim ser produtiva? Ela precisa sim trabalhar, cuidar além da vidinha dela e do lar dela depois que os filhos crescem, porque existem fases na nossa vida. Existem fases, existe a fase que a gente tem que estar trabalhando, produzindo, tem que ter a fase que a gente está cuidando dos nossos filhos, cuidando do nosso lar, e aí tem uma fase que os filhos crescem e saem de casa. Ou às vezes a gente ainda nem tem filhos, não dá para viver uma vidinha de apenas cuidar do seu lar, apenas cuidar da sua casa. Ainda mais quando você tem, no caso dela, ela tinha empregados, ela tinha servos. Mas quando a gente traz para a nossa realidade, a realidade da maioria das mulheres, que é de ter que cuidar da casa e tudo mais, o que além disso você está fazendo? Você está estudando? Você está desenvolvendo sua mente? Você está fazendo ali um quebra-cabeça, jogando xadrez, fazendo um sudoku? Você está estudando? Ou você está só comprando curso online e não fazendo? Comprando livros porque está na moda, mas não está lendo? O que você tem feito dos seus dias, além de cuidar da casa? Porque quando a gente está só envolta na rotina de cuidar da casa, a gente começa a se estressar também. A gente começa a se distanciar da nossa essência, de nós mesmas. E a gente começa a olhar para a grama do vizinho, onde a vida da vizinha é mais legal, onde essa vida na internet é muito mais legal e mais interessante do que a minha. O que mais tem são mulheres falando que não podem ficar fora do mercado de trabalho para cuidar dos filhos, não podem se dar o luxo de se afastar, porque depois elas voltam com uma lacuna muito grande no currículo e o mercado de trabalho já não quer mais. E eu trabalhei em empresas com recrutamento e seleção por anos, fazendo treinamento de equipes. E eu digo, isso é uma mentira, isso é uma crença. Ah, porque o mercado não me quer mais, porque eu passei anos cuidando da minha família. Ah, se eu ficar anos cuidando da minha família, depois eu não consigo voltar pro mercado de trabalho. Isso é uma crença, isso é mentira. Isso é mentira. Porque se você tiver passado esses anos que você passou cuidando da sua família e cuidando da sua mente, exercitando a sua mente, estudando, se reinventando, você não vai ficar deslocada no mercado de trabalho quando você voltar. Então, se hoje você tem uma decisão para tomar, tipo assim, porque eu tô na dúvida se eu volto pro mercado de trabalho ou se eu cuido dos meus filhos.
né? Ou se eu posso cuidar da minha família, mas e quando eu voltar para minha carreira, o mercado de trabalho já não vai mais me querer? Eu te digo, isso só vai acontecer se você ficar parada no tempo, se você não estudar, se você não se desenvolver, se você não fizer cursos profissionalizantes, se você não fizer um desenvolvimento pessoal e profissional durante esse período. Porque quando você voltar para o trabalho, na sua entrevista de emprego e a forma que você fizer o seu currículo e tudo, vai dizer o que você tem, o que você é, o que você faz, o que você sabe, quais são as suas capacidades. Quantas mulheres voltam para o mercado de trabalho depois de 10, 12 anos? Eu mesma empreguei, fui responsável por recrutar várias delas. E eu preferia recrutar essas mulheres do que a mulher que era mãe de filho de 3 anos. Eu, enquanto recrutadora, tá? Eu, enquanto empresária, eu, enquanto recrutadora, eu prefiro recrutar uma mulher e treinar uma mulher disposta que tá há mais de 10 anos fora do mercado de trabalho do que uma mulher que tá com um filho de 3 anos de idade em casa. Porque esse filho vai passar mal, vai ter febre, vai ter gripe. E aí, essa mulher, ela devia estar em casa cuidando do filho dela. E eu tô falando aqui de realidades que existem essa possibilidade dela poder ficar em casa. Eu não tô falando da mulher que, se não trabalhar, não vai comer. Não é dessa mulher que eu tô falando, não é com essa mulher que eu estou falando. Eu tô falando daquela mulher que tem a crença que ela não pode ficar fora do mercado de trabalho. Porque senão ela vai ficar excluída quando ela quiser voltar. Tal como eu também tô falando pra mulher que passou anos fora do mercado de trabalho e aí, às vezes ela pensa que nem quer voltar. Ah, não, tá tudo bem aqui, eu vou continuar cuidando aqui da minha casa, vou fazer... Não, essa mulher, ela precisa exercitar a mente. Se não for para trabalhar, se você não tiver necessidade financeira de trabalhar, sirva de alguma forma. Exercite a sua mente, não fica ociosa, não. A mulher de Faraó era uma mulher ociosa, uma mulher que não fazia nada. Exercite a sua mente, não fica com a cabeça vazia. Pra, encher de caraminholas. Encher de, ai... Sabe, quando eu tava ociosa, às vezes que eu fiquei ociosa, geralmente em puerpério, ou final de gravidez, eu quero sempre viajar. Arrumar uma viagem pro meu marido. Vamos viajar. É sempre quando eu tô ociosa que eu vou perturbar o juiz daquele coitado. Pra gente fazer alguma coisa. É sempre que eu tô ociosa que eu começo a gastar mais. Ter compulsão por compras. Fico ali fazendo comprinhas online. Porque a minha cabeça tá vazia. Aí eu vou fazer besteira. Ao invés de ocupar minha mente com aquilo que é produtivo, com aquilo que edifica. A leitura de um livro, fazer um curso, fazer alguma coisa. Você já está sendo edificada por essa live? Você, se estiver sendo edificada por essa live, encaminha ela para mais 10 pessoas, para mais 5 mulheres. A Ju tá aqui, a Lília, a Brenda, a Dani Clay, a Débora, e também temos presença de homens, ó. Guilherme, Bernardo, Josedário. Bom dia para vocês. Eu tô falando aqui da Espanha, aqui para mim são 1h30 da tarde. Já no Brasil eu sempre faço esse café com mulher no horário de Brasília, às 8 horas da manhã. E, então tá, a gente já viu 2 chaves aqui. José, temente a Deus, independente de quem tá vendo ou não o que ele tá fazendo, independente se ele vai se beneficiar ou não, ele sabia que Deus estava sempre com ele. Segundo, mulher de Potifar, ociosa e cabeça vazia, oficina do diabo. Não seja uma mulher ociosa. Não seja uma mulher ociosa. Mulheres ociosas têm tendências, porque a nossa inclinação natural já é pro mal, já é pro erro, já é pra fazer coisa errada. Com a mente ociosa, então, sem trabalhar, sem ter que botar a mão na massa ou ser responsável por alguma coisa, ou sem estar estudando, se desenvolvendo, a gente tem uma tendência a fazer merda. Tá bom? Mais um dia, versículo 11, no Gênesis 39, versículo 11. Mais um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Ela então o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama.
Gente, essa mulher, ela tinha uma cobiça. O que é cobiça? Às vezes as pessoas confundem cobiça com inveja. Um dos critérios da inveja é você desdenhar da pessoa que conquistou algo. É você achar ruim ela ter aquilo que ela tem. Não é você necessariamente querer o que ela tem, é você ficar incomodada com aquilo que ela tem. Porque aquilo que ela tem denuncia que você não tem. E aí você fica incomodada. Entende? Isso é inveja. Você olhar para o que a pessoa tem e querer para você também, isso é inspiração, isso é admiração. É você falar, nossa, eu também posso ser desse jeito, nossa, eu também quero viver esse casamento, nossa, eu também quero trabalhar assim, onde eu tenho realização pessoal, profissional e me sinto bem e consigo ter tempo com, com os meus filhos. Isso é inspiração. A inveja é você olhar o que ela tem e falar assim, mas também, ah lá, o marido dela faz tudo pra ela. Ah lá, não, mas os filhos dela não são especiais. Os meus são especiais. Ah, não, mas ela teve ajuda. Ah, não, mas ela é mais bonita. Ah, não, mas ela é inteligente, por isso que ela tem o que ela tem. Isso é inveja. Quando você olha para o resultado que a outra pessoa tem e você desdenha daquilo que ela conquistou. Ah, mas também fazendo lipo, até eu faria. Até eu conseguiria ter esse corpo. Ah, não, mas também tendo rede de apoio, eu também conseguiria ficar na academia todo dia. Ah, mas sendo rica é fácil ter uma dieta. É fácil seguir a dieta sendo rica. Quantas vezes você já desdenhou? Mas não, a mulher de Potifar não era invejosa, não. Ela tinha uma cobiça. O que é cobiça? É você querer muito aquilo que você não tem e que você não pode ter. Cobiçar é sobre você querer muito algo que você não pode ter. Sabe, cobiçar o marido da coleguinha, ficar cobiçando um emprego que você não pode ter, ficar cobiçando muito algo que você não pode ter. Ela cobiçava. E essa cobiça, às vezes a gente quer muito. Vamos trazer. Aqui a gente tá falando do erro dela, e o erro dela é clássico. É muito fácil a gente apontar o erro dela. Mas e quando a gente traz pra nossa realidade, onde a gente tem uma cobiça por algo que a gente não pode ter e a gente começa a colocar este algo no altar do nosso coração, onde tudo que a gente faz é pensando em ter aquilo. E às vezes aquilo nos afasta da presença de Deus. Às vezes a gente não pergunta pra Deus se Deus também quer aquilo pra gente, ou a gente até pergunta, mas Deus, como não respondeu, a gente continua na nossa lida querendo muito aquilo que não é nosso, aquilo que não é pra gente. Às vezes você quer muito algo que não é pra você. E você vai fazer tudo com força do seu braço, você se esforça. Você fica se esforçando para ter aquilo que você não pode ter. Aquilo que não é para você. Será que você tem querido muito uma coisa que não é para você? E aí isso tem te afastado de Deus, isso tem gastado sua energia, isso tem tirado seu tempo, você não tá conseguindo dormir direito. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando a gente está com os nossos planos alinhados com um deles, a gente consegue descansar enquanto a gente trabalha, enquanto a gente busca pelas nossas realizações, enquanto a gente busca por aquilo que é correto, justo, né? As nossas conquistas, a gente consegue descansar no Senhor e saber que está no caminho certo. Agora, uma pessoa que tem cobiça, ela quer aquilo de dia e de noite, não importa a que custo aquilo chegue nas mãos dela. Aí a cobiça pode se juntar também com a palavra tem a ambição e tem a ganância. A cobiça e a ganância estão muito próximas. Muito próximas. A cobiça e a ganância andam juntas, na maioria das vezes. E a cobiça e a ganância fazem você ir além dos seus limites, ir além dos seus valores, ir além da ética, ir além da moral. Você quer muito alguma coisa a qualquer custo. Para provar que você estava certa. Para provar que você conseguia. Só para provar que você conseguia, você vai lá e fica fazendo aquele esforço constante. A mulher de Potifar, ela tinha uma cobiça nele. Ela era mimada. Ela queria ter muito aquilo que ela não podia ter, na hora que ela queria ter. Você, quantas vezes você se comportou de maneira mimada? Querendo o que você queria, na hora que você queria, e quando você não tinha, você dava chilique.
Ai, mas eu já tive uns fight com meu marido. De eu mimada. Eu mimada mesmo. Eu lembro quando a gente, inclusive, tava vindo pra Espanha, que ele falou pra mim assim: a gente tem que ir. A gente vai por Portugal. Um exemplo aleatório. A gente vai por Portugal. Meu irmão tá querendo passar uns dias lá, mas eu acho que não é a hora da gente passar uns dias lá, não, porque o clima lá vai estar frio, vai estar chovendo, a gente vai estar com as crianças. Portugal é linda, tem um turismo maravilhoso, mas não vai ser a hora da gente fazer esse turismo. Eu, não, vamos sim. Claro que a gente vai, não vamos perder a oportunidade. E aí, ele, não, acho que não tá na hora. Não vai ser legal. E eu, não, vamos, vai ser ótimo. Vamos passar 10 dias lá em Portugal antes de ir pra Espanha. Vamos passar. E aí eu bati o pé, enchi o saco e a gente foi por Portugal e passamos 10 dias em Portugal. Foram 10 dias chovendo, ventando. Não foi de tudo ruim, mas com certeza não foi bem aproveitado. E aí toda vez que a gente ia sair, tava aquela ventania, aquela chuvaieira nas crianças e tudo. Era desconfortável comer fora, e os restaurantes internos não tinham estrutura para as crianças e tudo. E meu marido só me olhando daquele jeito assim, tipo, eu te avisei. Eu te avisei que seria assim. Eu te avisei que seria caótico. E foi caótico, gente. Foram 10 dias que eu não aproveitei 2. E 2 muito mal aproveitados. Não conheci direito quase nada. Por quê? Porque era um momento da vida diferente. Que eu devia ter o quê? Entendido. Não, realmente, a gente tem que ficar mais tranquilo e tal. Não é hora de turistar. Não naquelas condições climáticas, não com as crianças pequenas, do jeito que tava. A Bela com 4 anos, a Catarina com 1 ano e meio. Com 1 ano, tinha acabado de fazer 1 ano. Não era a hora, mas eu o quê? Queria, porque queria. Birrei, deu uma birra lá. E aí, pra gente não ter problema, ele falou, então tá bom, vamos. Mas você vai ver que não vai ser legal. Esse foi um exemplo muito simples que eu dei e eu acho que o último, né? O último recente que eu dei essa crise. Mas se eu for investigar, que eu não lembro agora, se eu for investigar, eu tive vários cenários anteriores de problemas com meu marido porque eu dei birra. Eu queria muito uma coisa que não tava na hora de ter. Não era a hora, não era a estação, não era o momento. Quantas vezes você já teve birra com seu marido porque você queria muito alguma coisa e não era a hora de você ter? Cuidado. Cuidado. Aí, aqui fala o seguinte, ó. Então ela agarrou ele pela capa e disse, venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Aí eu quero te trazer outra chave. Fugir da aparência do mal. Fugir da tentação. Aqui ele foi muito rápido. Ele escapou e correu para fora. Quando a tentação bater a sua porta, a tentação de comer o que você não deve comer, a tentação de fazer o que você não deve fazer, a tentação de olhar para aquilo que você não deve olhar. Fuja rápido, não negocie. Não fique flertando com o inimigo. Não fique achando que você é poderosa demais. Por exemplo, crente no carnaval. O tal do crente, quando ele vai pro carnaval, ele tem a falsa sensação de que ele é bom o suficiente para negar as tentações do mundo. Não, eu não vou fazer o que todo mundo faz. Não, eu não vou fazer o que todo mundo faz, então tá tudo bem. Eu sou blindado. Eu tenho consciência, eu vou estar lá naquele ambiente. Será mesmo? Será mesmo que você é tão superior assim a Eva? Que caiu pelo ouvir. Sabe aquela coisa, nada demais. Não tem nada demais. Fugir da tentação é não ficar de conversinha com quem você não tem que conversar, afiado. É aquele cara no trabalho que te dá uma atenção maior, ou para os homens, né? Aquela mulher que tá te dando moral, você sabe que ela tá te dando moral, e aí só pra massagear o seu ego, você vai dando conversa, você vai dando, vai dando brecha. Carona, não pegue carona. Você, mulher casada com um homem,
Sendo ele casado ou solteiro, se você é casada, não pegue carona com ninguém. Ah, mas é porque eu sou vizinha do meu colega de trabalho que trabalha lá na empresa e aí ele vai com o carro vazio todo dia. E aí vocês vão criando vínculo, vocês vão conversando todo dia. Aí você só vê ele cheiroso, que acabou de acordar, indo pro trabalho todo dia, enquanto que aí você vai começando a falar, né, os dias que você teve problema com seu marido, vocês vão ficando amiguinho. Não faz sentido. Não faz sentido você manter amizades improdutivas. Ah, mas não tem nada a ver. Tem a ver. Somos fracas. Eu sou fraca e você também é. E eu te provo que você é. Na alimentação, no que você assiste. Tá lá você assistindo Emily em Paris. Achando ótimo Emily em Paris. Nossa, uma série super legal. A série que mostra a menina que trai a amiga. É uma traição lascada. Eu assisti a primeira temporada e eu fiquei, mas gente, não tá certo isso. Aí eu entrei pra segunda temporada e falei, não, eu me recuso a continuar assistindo isso aqui. Não dá. Aquilo ali vai alimentando seu imaginário. Uma conversinha, um negocinho, um flertezinho. Fuja. Ele escapou e correu pra fora. Fuja da aparência do mal. Fuja das tentações. Fuja das tentações. Você não tem nada a ganhar flertando com o pecado. Aquele direct que você fica alimentando, você não tem nada a ganhar com aquilo. Você tem a falsa sensação de um prazer imediato ali que alimenta o seu ego, a sua vaidade. Mas aquilo tá te arrastando pro pecado. Ninguém cai do penhasco andando pela floresta. O que isso quer dizer? Você não erra do nada algo muito grandioso. São pequenas coisinhas. São pequenas, todo dia, pequenas sementinhas que você vai alimentando e vai alimentando. Cuidado. Fuja da aparência do mal. Mas fuja rápido. Sai correndo. E aí tá aqui, ó. Vamos entrar na última chave. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas mãos dela. A capa, a túnica, né? O José tem um negócio com a túnica. Primeiro com os irmãos dele, a túnica, o sonho da túnica, e agora essa bendita da túnica foi deixada na mão da mulher. A mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Manipulação. Mentiras. Essa aqui é uma mulher mentirosa, manipuladora. Claro que ela aqui teve esse erro super feio. Mas e quando a gente puxa para a nossa vida? Onde a gente conta uma história em que só a gente é inocente e só o outro tá errado. E quando a gente traz isso pra nossa vida, em que toda vez que a gente vai contar uma história, é só o outro que errou tanto. A gente não teve nenhuma... Não tem nada de errado. Foi ele que fez de errado comigo. Mas eu não consigo fazer uma autocrítica, uma autoavaliação, uma autorreflexão, pensando, cara, o outro fez isso comigo porque eu permiti. Porque eu dei liberdade, porque eu deixei entender, porque eu fui fraca, porque eu fui leviana, porque eu fui omissa ou negligente. Qual é a minha parcela de responsabilidade no erro que o outro cometeu comigo? Aí aqui a gente fala de manipulação, onde ela pega e depois, ó, ela guardou a capa até que o dono de José voltou, Potifar. Aí contou a mesma história. Esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim. Mas eu gritei bem... Ela conta a mesma história, mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito o seu escravo me tratou. É sempre o outro. A autorresponsabilidade não existe aqui. Ela quis culpar, a manipulação dela foi tão além, ela não era suficiente ela acusar José. Ela tinha também que responsabilizar o seu marido. Sabe quando você tá muito frustrada?
que algo não deu certo na sua vida, que o seu plano não deu certo, a sua forma de conduzir a tal situação teve um caminho que você não gostou, aí você vai começar a responsabilizar o outro. Mas foi a fulana que fez isso. Não, mas foi por culpa dela que meu marido saiu de casa. Não, mas foi porque ele falou tal coisa pra mim. Não, mas foi porque ele que usa drogas e ele tava descontrolado. Não foi porque eu insultei e chamei ele de drogado, não. Que ele avançou pra cima de mim. Foi porque ele estava drogado. Foi porque ele foi buscar drogas. Não foi porque eu gritei com ele enquanto ele estava bêbado. Foi porque ele, bêbado, me avançou. Isso é manipulação. Isso é distorção da realidade. Beira a loucura. Ela acreditava tanto, ela mentiu tão... Ela repetiu as mesmas palavras que ela disse pros servos dela, ela disse pro Potifar quando ele chegou. Agiu de manipulação. Às vezes você tem manipulado. Sabe a diferença entre persuasão e manipulação? Quando a gente fala de marido? Porque a gente tem o jeitinho certo, né? De pedir pro marido, de falar, de convencer, de influenciar. A gente tem os nossos superpoderes. Enquanto mulheres sábias, a gente consegue. No manual matrimonial que eu fiz com as mulheres da Bíblia ano passado, que está disponível para as preciosas da comunidade, eu ensino várias técnicas ali dentro das mulheres da Bíblia sobre como conversar, como conquistar, como conseguir, como, né? Isso é persuasão. Agora, o que é manipulação? Eu tava assistindo uma série chamada This Is Us. Maravilhosa. Indico. É uma sessão de terapia cada episódio. E aí teve um episódio que eles descobriram que iam ser pais de trigêmeos e eles estavam sem grana, né? Ela não ia trabalhar mais e o marido não ganhava o suficiente para eles se mudarem para uma casa que coubessem os 3 bebês, um apartamento, um lugar maior e tudo. E aí eles estavam bem angustiados com aquela situação. E aí ela vai encontrar com a mãe dela e a mãe dela esculacha ela todinha lá, porque a mãe dela não era a favor dela se casar com o homem que ela se casou, que era um bom homem e tudo. Mas a mãe dela, de uma maneira bem mesquinha, oferece que ela vá morar com eles, que eles vão, né, que o casal vá morar com ela, com a mãe dela, que a mãe dela tinha posses, tinha grana e tal. E ela chega em casa falando pro marido dela, olha, minha mãe disponibilizou que a gente fosse morar com ela. Aí ele olha pra ela assim e fala, e pra você, tá tudo bem? Se você, né, você aceitaria? E ela não queria, de jeito nenhum. Mas ela viu como uma oportunidade deles saírem dessa situação caótica financeira que eles estavam. E ela falou, olha, né, assim, bem pelo que eu me lembro do episódio, ela falou, a gente pode ficar lá por um tempo, até a gente se organizar e resolver as coisas. Se você topar, eu também topo. Ela fez isso pela família. E ele, também pela família, começou a cogitar essa possibilidade. Parecia que era a única saída para eles. Aí ela chegou, trouxe com muita sabedoria essa situação e tal. Ele, então tá bom. Aí ela falou, compra um sorvete pra mim. Ela grávida de 3. E ele foi sair pra comprar o sorvete. Quando ele chegou, ela tava chorando. Mas assim, chorando de se acabar, de se despedaçar. Porque claramente não era isso que ela queria pra vida dela. Não era ir morar com a mãe. Não era estar passando por aquela pendenga financeira. Não é nada disso. E aí, quando ele chegou e ouviu ela chorando, ele bateu a porta assim pra ela ouvir que ele tinha ouvido. E ele falou com ela, fulana, eu vim pegar a chave do carro aqui. Aí ela calou a boca dela. A chave tá aí na mesa e tal. E assim, se acabando de chorar, mas ela não queria que ele ouvisse o choro dela. Ele ouviu o choro dela. Ele só tinha entrado na casa pra pegar a chave do carro e voltou de novo. Aí, quando ele saiu, ela se acabou de chorar. O que eu quero te dizer com isso? Ali, ela não estava usando de manipulação nenhuma. Ela estava realmente acabada e pensando, cara, deu tudo errado. Deu tudo errado. A mulher que manipula, ela finge que chora. A mulher que manipula, ela faz o cara entender aquilo que ela quer que ele entenda.
São coisas diferentes. Entenda? Conseguiu entender a diferença? Ela não estava manipulando ali, ela estava vivendo aquele momento, estava sofrendo, estava doído, estava doloroso. E mesmo assim ela não queria que ele ouvisse que ela estava chorando. Porque ela sabia que isso ia trazer coisas ruins para ele também, que ele ia se sentir mal, ele ia se sentir incapaz, ia se sentir insuficiente. E uma mulher sábia jamais vai fazer o seu marido se sentir incapaz e insuficiente. Uma mulher sábia jamais vai colocar o seu marido como inferior, como pouco, como menor. Nunca. Foi o que essa mulher não fez. Não quis fazer. E aquilo, para ele, foi tão forte, foi tão marcante, ele saber que ela estava escondendo aquela angústia que ela estava sentindo, que ele deu um jeito de arrumar um dinheiro. Ele guardou o orgulho dele, ele foi atrás do pai dele, pediu dinheiro emprestado do pai dele, alguma coisa assim, aí ele comprou uma casa e conseguiram fazer a mudança. Mas o que eu preciso que você entenda é a diferença entre persuasão, que é quando a gente usa dos nossos superpoderes da feminilidade, da boa conversa, de preparar uma mesa para ter conversas difíceis quando elas são necessárias. E isso é uma persuasão. Agora, a manipulação é quando você dá a entender que tem alguma coisa estranha acontecendo, que tem... Quando você dá a entender que alguém deu em cima de você e não deu. Quando você dá a entender que o seu filho fez alguma coisa que ele não fez, para o seu marido fazer algo que ele não fez, que ele não faria. Quando você dá a entender, você está manipulando os fatos. Essa é a manipulação dos fatos. É o que a mídia faz. A mídia manipula as notícias. Ela dá a entender uma coisa que não é verdade. Quando você dá a entender aquilo que não é verdade, você está manipulando. E isso pode ser com seu marido, com seus pais, com seu filho, no seu trabalho, com seu cliente, com seu chefe, com seu sócio. A manipulação é do inimigo. A manipulação é do inimigo. E a última chave pra gente fechar essa história de Potifar é o seguinte. Quando Potifar descobriu tudo isso, ele levou José para ser preso. Sendo que esse caso teria tudo para ele ser executado. E sabe o que me faz entender que Potifar não executou José aqui? Não é porque ele tinha gratidão, porque José tinha prosperado aquele lar, não. O que me faz pensar que ele prendeu José ao invés de executar José é porque ele já conhecia a mulher que ele tinha. Em algum momento ela já tinha dado a entender que ela não era confiável, que o caráter dela era distorcido, era desonrado. Ele sabia a mulher com quem ele era casado. Ele sabia. Ele também sabia sobre José, ele conhecia José. Logo, ao invés de executar José, ele mandou prender José. Porque esta mulher estava longe de ser a mulher de Provérbios. Na mulher de Provérbios 31, não é só a mulher de Provérbios, é a mulher de Provérbios 31. Porque no meu manual matrimonial a gente descobre também que tem várias mulheres, versões da mulher de Provérbios que a gente não deve ser. Mas aqui ela estava longe de ser a mulher de Provérbios que o marido confia nela. O marido não confiou nela. Seu marido confia em você? Confia em você para lidar com o dinheiro, para lidar com a gestão da casa, para lidar com as decisões que você pode tomar sozinha? Você é uma mulher confiável? Será que você é uma mulher confiável? Seu marido pode confiar em você? Aquilo que sai da sua boca é verdade absoluta ou não? Ou seu marido fica, depende, não sei, não, acho que não é bem por aí, não, acho que o que ela tá falando, ela tá viajando. Se você não é uma mulher confiável, seu marido não ouve aquilo que você diz, na verdade a sua comunicação precisa ser melhorada. Sua postura precisa ser melhorada. Seu posicionamento precisa ser diferenciado, transformado. Porque o problema não é ele que não te escuta, é você que não sabe dizer. Porque meu marido não me ouve, meu marido eu falo, meu marido não me ouve. Meu marido também não me ouvia, não. Não me ouvia. E ele se lascou muito por não me ouvir algumas vezes. Mas eu não era confiável. Eu não era uma mulher sábia. Eu não sabia falar. Eu não sabia me comunicar. Então, eu podia falar a coisa mais certa do mundo. Que por ser eu falando, ele não ia me ouvir. Ele não pedia conselho. Ele não me pedia minha opinião. Ele não tava nem aí porque eu falava, porque eu pensava. Porque eu não era confiável. Quando eu mudei a minha postura, o meu posicionamento, quando eu mudei a minha forma de me comunicar,
quando eu transformei o meu caráter, principalmente, aí então meu marido não faz nada mais. Nada. Sem pedir a minha opinião, sem conversar comigo antes, sem eu concordar. Não existe mais nada que a gente faça que não seja em comum acordo. E isso é novo pra gente. A gente tá vivendo algo novo. É de 2 anos pra cá, porque antes disso eu não era confiável. Eu não era sábia. Aí quando eu comecei a me tornar essa mulher sábia, eu tive que conquistar a confiança dele. Não foi do dia pra noite que eu me transformei em uma mulher sábia e tive novos resultados. Não, foi um processo, foram anos. Eu tô falando que de 2 anos pra cá a gente começou a andar junto e ele confiando em mim pra tudo, todas as decisões que ia tomar. Até aquelas que eu nem faço parte, mas ele vem conversar comigo antes. E se eu falo pra ele de algo que eu acho que ele tá fazendo de errado, qualquer coisa assim, ele me ouve. Só que antes disso, eu tive que conquistar. Eu tive que falar e aceitar quando ele não ouvia. Sem falar, tá vendo? Tá vendo? Eu não te falei? Eu não te falei que ia dar errado? E eu tenho uma aula, uma live chamada 3 erros que a mulher sábia não comete, que fala muito disso. Que eu aprendi na pele. Como foi passar por esse processo? De falar pro meu marido, de às vezes dar uma instrução pro meu marido, um direcionamento, um caminho que ele não seguiu e depois deu errado e eu permaneci em silêncio, apenas no apoio. Ele vê se deu errado, se não deu. Eu não preciso falar, eu avisei. Você, mulher, você não precisa falar, eu te avisei. Pro seu marido que não ouviu o que você disse. Porque, na verdade, o que tá faltando é a sua posição de mulher sábia. Para que ele te ouça e então a casa prospere. Porque a mulher sábia edifica o lar e a tola a destrói com as próprias mãos. Então, não fui nada rápida. Eu sempre venho aqui para falar 20 minutinhos e faço isso. Tivemos aí um tempo. Trouxe para você. Quem tá aqui comigo ainda? A Ju, a Vanessa, a Lília, Bia, Nádia, Débora e a Ingrid. Muito obrigada pela audiência, pela companhia de vocês. Como é que foi? Tá aqui nesse momento? Você conseguiu pegar aí alguma coisa? Fez alguma coisa sentido pra você? Quem chegou depois, assiste do início, eu vou postar. Vou deixar disponível no feed, a live. E cuidado para não querer muito algo que você não pode ter e que você não deve ter. O nosso Deus, ele é um Deus de amor e ele nos dá aquilo que a gente precisa, não que a gente pede, não que a gente quer. Muitas vezes ele atende aos nossos desejos porque ele também é um pai amoroso que olha, dá detalhes do que às vezes ele, né? Por exemplo, eu sempre gostei de janelas de pia da cozinha que tem a janela com vista. Eu não queria só lavar a louça na parede. Sempre falei disso quando eu era criança. E já é a terceira casa que eu moro. Terceira casa que eu moro que tem uma vista linda da janela da pia. Que eu posso estar ali fazendo comida e vendo lá fora, tendo a vista. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus do detalhe também. Ele nos mima muitas vezes. Mas tem muitas vezes que a gente pede muito aquilo que não tá na hora da gente receber ou que não é pra gente receber. Olha que depoimento bonito. Me chamo Andressa e todas as vezes que eu preciso de um auxílio de Deus, ele me mostra seus vídeos, principalmente ligado ao meu casamento. É pra isso que eu tô aqui, pra servir vocês. A partir do pouco conhecimento que eu venho adquirindo da Bíblia, eu ainda não sei nada da Bíblia. Gente, o tanto que eu estudo a Bíblia, minha cabeça fica explodindo assim, meu Deus, eu não sei nada. Porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei de nada. Mas o pouco que eu sei, eu quero vir aqui transbordar pra você e associar com as experiências que eu tenho adquirido, não apenas na minha vida, mas com a experiência de alunas das mentorias, as preciosas da comunidade. A comunidade Lapidando Mulheres é um canal de bênção. Andressa, se você não faz parte da comunidade ainda, a comunidade é um ambiente de mulheres que compartilham
seus desafios e recebem conselhos, direcionamentos e instruções baseados na Bíblia, tá? É um ambiente seguro para que você possa receber de fato uma instrução que vai te ajudar a dar o próximo passo. Às vezes a gente está tão no meio do caos, tá tão envolvida nos nossos problemas e achando que a única solução é o divórcio, e aí quando você entra na comunidade, você encontra ambientes que... Você encontra mulheres que já passaram pelo que você está passando, que estão passando por vários outros momentos parecidos, ou a próxima fase, a próxima etapa. Então, ali você encontra esse ambiente que você pode expor e não vai ter ninguém conhecido. E se tiver também, não tem problema. Você vai descobrir que tem problemas e problemas maiores, piores, diferentes e tudo. E ali a gente tem o único objetivo de tirar esse emaranhado, essa confusão, esse caos, tá bom? Muito grata, pois você sempre traz palavras sábias. Através de você também, Deus, comecei a estudar a palavra meu Deus, não tô conseguindo ler. E através de você também, Deus, comecei a estudar a Bíblia. Você é instrumento com certeza de Deus. Amém, 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 Andressa. Que bom. Como faço para participar da comunidade? O link da comunidade tá na minha bio. Tem um investimento muito simbólico, de R$80, você paga uma única vez. Esse valor você pode dividir em até 10, 12 parcelas, fica menos de R$10 e você tem acesso aos estudos das mulheres da Bíblia que eu fiz ano passado, com um direcionamento matrimonial, tá bom? Você também tem acesso aos 3 passos para restaurar o casamento, que deu origem ao livro que eu tô escrevendo, Os Segredos do Casamento Restaurado. E eu tô ali o tempo inteiro compartilhando reflexões, conteúdos, compartilhando alguma aula da minha mentoria com a comunidade. Eu tenho a mentoria e pelo menos uma vez por mês eu disponibilizo uma aula da mentoria para as alunas da comunidade também, tá? A mentoria Lapidação é uma jornada para quem quer se aprofundar mais no autoconhecimento e não só de Bíblia, mas também de casamento e de si mesma. É bem mais profundo, mais complexo. E a comunidade é um ambiente de crescimento. Todas as mulheres estão ali em busca de serem, de fato, lapidadas. A comunidade chama Lapidando Mulheres. E a minha mentoria se chama Mentoria Lapidação. São 2 produtos diferentes. E eu tenho aqui alunas, nesse momento eu tenho alunas da mentoria, tenho alunas tenho preciosas da comunidade, e a comunidade é um ambiente maravilhoso para você que quer começar essa jornada, tá bom? Vou fechar aqui agora, estourei meu tempo, tenho que ir lá cuidar dos meus filhotes agora, e passamos uma excepcional semana a todas. Você tem a oportunidade de fazer dessa a melhor semana da sua vida. Lembre-se que estamos em Semana Santa. O que diferencia você das mulheres do mundo é como você se comporta em momentos especiais, quando se trata de Deus. Estamos na Semana Santa, que você tenha uma Semana Santa, que você aproveite essa semana para buscar a santidade. O teu Deus está contigo em todos os momentos, em todos os lugares. Ele conhece os teus pensamentos, ele sabe o que você vai falar e ele observa tudo o que você faz. Busque a santidade. E a santidade não é sobre você ser uma mulher sem pecados, mas é uma mulher que busca não pecar. São coisas diferentes, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem.